Amém. A gente está num processo, né? Nós estamos falando sobre mordomia e uma pena que falta muitas pessoas da igreja, muitos membros hoje, né? Tá faltando muitos membros. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. Todos já encontraram? Amém. Vou colocar o óculos para ler, senão. A parábola dos talentos. Nós vamos estar falando hoje sobre talentos e dons. Aquilo que o Senhor deixou para nós, né? A parábola diz assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a um outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou, e os ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, me foi confiado 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tome dele o talento e dê ao que tem 10, pois todo o que tem mais será dado e será tirado. Desculpa, pois de acordo com o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas suas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche teus olhos. A pastora já orou, mas eu quero orar especificamente para que nós possamos entender aquilo que Deus deixou escrito nessa parábola para nós. Deus, nós te damos graça por tudo mais uma vez. E eu te peço que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos discernir com clareza aquilo que o Senhor deseja realmente de cada um de nós com a tua palavra. Faça, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Veja bem, o versículo 14 diz, numa linguagem diferente da que eu li: porque isso também é como o homem que partiu para fora da terra, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Deixa eu acender essa luz aqui para me poder enxergar melhor. Ficou mais claro. Se não precisa usar o óculos.
O grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio de cada um receber os dons e oportunidades. Deus nos dá oportunidade de termos talentos e dons. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebido, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza o bem do seu Senhor. Quanto vale um talento? Para que a gente possa entender, eu fui buscar algumas coisas para a gente entender o que significa esse talento. O talento é uma palavra grega que significa peso. A palavra em hebraico é kikar, que significa redondo, que provavelmente faz a ilusão a um peso. Essa simples análise nos leva a concluir que não se trata de uma moeda, mas de uma medida de valor. A moeda normalmente era de prata. E aqui está se falando de um peso. Se fosse prata, seria 5 talentos, correspondente a 150 quilos de pratas em moedas. É muito, não é? Sabemos que tinha um valor muito alto, mas com exatidão não é fácil determinar, pois variava conforme a época e o lugar. A moeda, o peso variava de acordo com a época e de acordo com o lugar. Por exemplo, um talento romano valia 6.000 denários, que era equivalente a pagar um dia de trabalho, o mesmo que uma dracma gerada no valor grego. No Antigo Testamento, um talento tem o seu peso cerca de 30 quilos. Então, eu te pergunto, quais o ensinamento que podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler? E dessa palavra agregada sobre o que era um talento. A parábola do talento ensina que Deus não é injusto. Então é a primeira lição que nós podemos tirar dessa parábola, que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concedeu talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos realizar, administrar. Por exemplo, uma pessoa sem preparo necessário jamais pode ser colocada na presidência de uma grande empresa, em crise, com problema financeiro. Se a pessoa não tem capacidade, o que ela vai fazer? Gerir uma empresa. Ela precisa ter capacidade para isso. Amém? A segunda lição que nós aprendemos, a parábola do talento ensina que nem sempre que parece pouco é insignificante. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento representava um montante equivalente a 20 anos de salário, 600.000 diárias de trabalho de um trabalhador. Era muito dinheiro um talento. Terceira lição, a parábola dos talentos ensina que nada do que temos de fato é nosso. Somos apenas depositários, mordomos, não somos donos dos talentos que recebemos. Tudo que nós temos não é nosso. Eu não digo só financeiramente, tudo pertence a Deus. Tudo vem dele. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. E eu te pergunto, como você tem lidado com os talentos e com os dons que Deus tem te dado? Eu vou pedir para a Nívia colocar, eu vou ter que apagar as luzes de novo, vou pedir para a Nívia colocar
um filme que eu até pedi para o Igor assistir, que eu sei que ele gosta. É bem rapidinho. Um pit stop em 1,82 segundos, algo que todo mundo achava impossível. Isso expôs uma verdade desconfortável sobre o que a maioria dos líderes chama de trabalho em equipe. Red Bull, em 2019, uma equipe de 20 pessoas completou um pit stop em 1,82 segundos, algo que todo mundo achava impossível. Isso expôs uma verdade desconfortável sobre o que a maioria dos líderes chama de trabalho em equipe. Red Bull, GP do Brasil, Interlagos. Max Verstappen entra no pit. 20 mecânicos se posicionam. 4 pneus trocados, 1,82 segundo, recorde mundial. Nenhuma palavra foi dita durante o pit stop. Nenhum grito com instruções, nenhum gesto de comando. 20 pessoas executando uma coreografia perfeita em silêncio absoluto. E sabe o que é mais impressionante? Na mesma temporada, a Red Bull já tinha quebrado o próprio recorde 2 vezes. Primeiro em Silverstone com 1,91, depois na Alemanha com 1,88 e no Brasil 1,82. 3 recordes mundiais em uma única temporada. Isso não acontece por talento individual. Acontece por algo que a maioria dos líderes até fala a respeito, mas não constrói. Confiança absoluta no processo. O diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Willey, disse uma frase que resumiu tudo. O pit stop começa várias voltas antes do carro entrar. Enquanto o carro ainda está na pista, a equipe já está calculando o momento exato, posicionando os equipamentos, calibrando cada movimento. E quando o carro para, cada mecânico sabe exatamente o que fazer, porque já fez aquilo milhares de vezes. Eles treinam como atletas olímpicos. E para provar que não é sorte, a Red Bull fez um pit stop no escuro total, sem luz alguma, 2,84 segundos. Memória muscular pura. E é aqui que a maioria dos líderes precisa se olhar no espelho. Trabalho em equipe, de verdade, não acontece no improviso. Acontece na intencionalidade. É um nível de preparo tão profundo que quando o momento crítico chega, ninguém precisa pedir instrução. Todo mundo já sabe o que fazer. Eu sou Mariana Montenegro e aqui eu te falo sobre liderança e carreira global. Já me segue para não perder nenhum conteúdo. Deu para você entender um pouquinho aí do que acontece ali numa Fórmula 1, quando eles param para trocar os pneus. 1 segundo e 80 milésimo. Não é 1 minuto. 1 segundo. Eu creio que o piloto, quando ele chega, ele pisa no freio e já acelera. Não dá tempo dele parar, ele tem que pisar no freio e já acelerar para sair, porque é 1 segundo e 82 milésimo. E esse recorde foi quebrado pela McLaren um ano depois, 1,80. E esse é o objetivo. O porquê que eu estou falando isso? Porque eles são treinados, mas eles têm talentos. Eles não são somente um mecânico simples, ou um borracheiro para trocar que conserta um pneu. São engenheiros que se dedicam àquilo que eles fazem. Tem uma outra filmagem, e aqui é ruim de ver, que tem pessoas da equipe que estão deitadas ou sentadas de lado, bem antes do carro chegar, com o pneu ou com o equipamento que vai tirar o pneu. Um tira, um encaixa e o outro aperta. Você sabe o que significa isso para nós, como igreja? Que esses talentos estão aqui dentro. Mas o que nós estamos fazendo com esses talentos? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Onde você tem colocado esse talento? Será que você ficou dentro do box? Eu imaginei uma cena hoje pela manhã, quando eu estava orando na mesa de casa lá. Eu fiz o café, tomei o café, e antes de vir para cá eu fiquei pensando numa cena justamente sobre isso. O que é o box de uma Fórmula 1 se nós espiritualizarmos isso? A igreja. O que é a equipe de uma Fórmula 1? Os membros. O que é o carro de uma Fórmula 1? Hã? O carro da Fórmula 1 é a vontade de levar a palavra além. Nós precisamos disso. Quem é o piloto? Jesus. O que nós fazemos para que esse carro se move?
Nós abastecemos, nós trocamos os pneus, nós limpamos o para-brisa, se precisar nós empurramos. Essa é a visão, tirando de um esporte, para trazer para nós, ativar os talentos que nós temos, por dentro e por fora, exatamente. Não só aqui como lá fora. Então, a parábola nos leva a entender que Deus nos deu tudo isso. Mas será que nós estamos administrando como o primeiro a receber 5 talentos? Estamos administrando como o segundo que recebeu 2 talentos? Ou estamos usando como o primeiro, como aquele que recebeu 1 talento? Estamos enterrando os nossos talentos? Depois, quando o Senhor vier nos cobrar, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que ele, pegar o talento e falar, Senhor, olha, nós precisamos trabalhar, e trabalhar melhor aquilo que você tem de dons de talento. Aquele único talento, já recebido, tem um equivalente a 20 anos de salário, 600 mil diárias, 6 mil diárias de um trabalhador. Terceira lição que nós aprendemos. A parábola do talento ensina que nada do que temos, de fato, é nosso, como eu já disse. Nada que temos é nosso. Ele é o dono do talento e vai continuar sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante das suas realizações de capacidade. Tem pessoas que se vangloriam daquilo que sabe fazer. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro. Mas preste atenção, os talentos e os dons não são seus, é dele. Ele pode tirar, ele pode levar. Ele vai voltar e nós vamos ter que prestar conta. Mas essas pessoas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar contas. A quarta lição que nós aprendemos na parábola do talento ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Um ganhou 5, devolveu 10. Um recebeu 2, devolveu 4. Você tem o dom de cantar. Você tem cantado bem para Deus? Você tem investido na sua voz? Você tem investido numa escola de canto? Você que toca, você tem investido no dom que Deus te deu? Você tem se aperfeiçoado? Você que ora, você que jejua, tem feito isso? Você que serve, tem procurado servir melhor? Você que tem o dom da caridade, tem saído do seu lugar para fazer isso? Deus pede para que a gente abra os olhos. Ao recebermos o talento, em gratidão a Deus, de ter depositado tamanha confiança, devemos aperfeiçoarmos, a fim que ele seja úteis para outras pessoas. Nós temos que ensinar, a mostrar para as pessoas aquilo que nós sabemos. O que faço de bom? Mas eu posso melhorar aquilo que eu estou fazendo. Se é um instrumento, devo melhorar. Se é minha voz, devo melhorar. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente o nosso Senhor. Se eu sou discípulo, eu devo formar outro discípulo. Quais são os seus talentos? Se é servo, sirva com qualidade. Sirva com eficiência. Multiplique os seus talentos. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim iluminará todos que estão em sua casa. Da mesma forma, brilhe a luz que você tem diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o seu Pai que está no céu. Mateus 5, versículo 15 e 16. Deus está nos ensinando. Se nós somos uma boa luz, nós não podemos ser abafados, escondidos. Nós temos que estar sendo visualizados, para que a palavra se propague, para que Cristo cresça e avance a cada dia mais no ministério. A quinta lição, a parábola dos talentos nos ensina que, embora os talentos sejam valiosos, Deus reservou algo ainda mais valioso. Observe, a parábola dos talentos dos 2 servos bons receberam uma promessa de que, devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, eles tiveram sucesso com aquilo que eles fizeram. Ambos seriam colocados uma responsabilidade ainda maior. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantidade equivalente a 100 anos de salário de um trabalhador da sua época. Sabe o que é 100 anos de trabalho? Não é 100 dias. 100 anos. Imagine o valor. Era muito, não é? Ele era responsável por isso. Porém, o Senhor dele comparou essa enorme quantidade como sendo pouco em relação ao que receberia no futuro. Ele ia receber muito mais. Ele ofereceu ao empregado a oportunidade de ocupar uma posição qual não tinha direito. E qual foi essa oportunidade? Ele se assentaria à mesa com o seu Senhor. Pelos méritos de Cristo, pela infinidade, misericórdia e bondade do Senhor, que nos confiou os nossos talentos, será que nós vamos sentar à mesa do Senhor? Eu creio que sim. Esse servo, ele foi fiel. Ele estará presente no banquete celestial. Sexta lição. A parábola do talento ensina que o servo mau, além de negligenciar, era perverso e não assumiu a sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, podemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior aos outros. Ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo. Porém, isso é errado, né? Aquele servo não era inocente. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Nas contradições das suas palavras, ele revelou a natureza egoísta e incapaz de perceber a bondade do seu Senhor. Ele não percebeu a bondade do seu Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeou. Alguns acham que era um elogio, mas na verdade era um insulto e uma acusação. Ele estava insultando o seu Senhor e acusando o seu Senhor. Ele está dizendo que o seu Senhor se apropria de direitos que não lhe pertencem. A resposta foi essa do seu Senhor: se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado um talento aos banqueiros para que você pudesse me apresentar alguns juros e talvez ser poupado da minha crueldade. Versículo 26 do que nós lemos. Servo incompetente não assumiu seus erros, ao contrário, ele busca apresentar
desculpas. A parábola do talento também ensina que até o pouco será tirado. Como é que eu posso... Veja bem, nós mostramos agora há pouco, você viu o vídeo de uma equipe, 20 homens em volta de um carro. 20. Não tinha 19, tinha 20. Mas vamos supor que um desses homens que aperta uma das rodas, ou que tira o parafuso, e o que tira a roda, são 3 trabalhando ali. Você já imaginou se um deles dissesse hoje, eu tenho dom, eu tenho talento, eu sei fazer, mas hoje naquele momento, exatamente naquele momento, ele falha. Ele não quer praticar aquilo que ele sabe. Ele não quer colocar o seu talento em prática. O que vai acontecer? Se ele vai apertar o parafuso ou se ele vai tirar o parafuso? Se ele não tirar, o carro vai sair com 3 rodas, 3 pneus novos e um velho. Se ele não apertar, o carro não sai. Exatamente isso que acontece conosco quando nós estamos nos reunindo na igreja. Se nós não darmos o nosso melhor, alguém vai ficar para trás. O que você tem feito? O que nós estamos fazendo com os nossos dons e com o nosso talento? Servo inútil. Era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo que pertence ao seu senhor, ele estava mentindo. De fato, o que pertencia ao Senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Vou repetir. De fato, o que pertencia ao seu Senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. O que eu estou dando para o Senhor? Do meu talento. O que está rendendo o meu talento? O que rende o meu talento para Deus? Aqui também a parábola do talento aplica aos dons que Deus nos dá. Os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, você não precisa abrir, eu vou ler. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas se você quiser abrir, pode abrir. Capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler do 7 para ficar melhor. Todos acharam? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Assim, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de cura, e pelo mesmo Espírito, a outros poderes para realizar milagres, e a outros, profecia, e a outros discernimentos de espírito, e a outro variedades de línguas, e a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele administra cada um como quer. Amém? O apóstolo Paulo destaca 9 dos dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. No original grego, a palavra dom, em 1 Coríntios 12, é conhecida como charisma ou carisma, cujo significado é dom da graça, ou um bendito e merecimento. Benefício e merecimento. Não resta dúvida dos dons espirituais em 1 Coríntios. Fazem parte do rol dos dons concedido pelo Espírito Santo. A cada um, como quer, para aperfeiçoamento do corpo, conforme o ensinamento que nós lemos no versículo 11. Mas
não podemos limitar a quantidade de dom que Deus nos dá, que Deus dá para nos capacitar. Nós não podemos limitar, porque nós não sabemos aquilo que Deus tem para cada um. Mas há mais 4 conjuntos de dons espirituais, que está em primeiro deles, Romanos 12, versículo 6 ao 8. Você não precisa abrir, que eu vou ler aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja ele ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou exortar, use para exortar. Se é repartir, faça com liberdade. Se é presidir, com cuidado. Se é exercer misericórdia, com alegria. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Segundo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Está até aberto aqui. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm os dons de administração e os que têm diversas línguas, que falam diversas línguas. Administração é servos, aqueles que servem. Vocês estão comigo? Amém? Terceiro, Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 13. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, se não também havia descido da profundeza da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegaremos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. Esse foi o terceiro. Quarto e último. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre os dons como recebeu, com bons dispenseiros de multiforme graça de Deus. Se é falar, fale segundo as palavras de Deus. Se é administrar ou servir, administre segundo o poder de Deus. Dá para que tudo em Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? Deu para entender que quantos dons nós temos? Quantas coisas a gente pode estar fazendo e nós não estamos fazendo? Se nós, matematicamente, colocar número de 1 a 100, onde você está? No 1, no 2, no 20º, no 100º? Onde você se encontra? Onde encontra o seu talento? Onde está o seu dom? O termo dom é citado muitas vezes, dando o sentido de ser um presente de Deus. O que você tem de talento, de dom, não é seu, foi um presente de Deus. No final do ano, normalmente no final do ano, tem uma brincadeira, né? Próximo ao Natal, que cada um dá um nome, tem lugar que dá outros nomes, mas a gente chamava de amigo secreto, amigo oculto, né? E a gente sai tão feliz porque a gente tira o papelzinho, sorteia alguém e a gente sai para comprar um presente para alguém, sabendo que nós também vamos receber um presente de alguém.
Deus pensa da mesma forma de mim e de você. Eu estou te dando um presente, você não vai retribuir? Você não pode retribuir teu presente para mim? Só eu te dou presente? Só eu te abençoo? Só eu abro portas de emprego? Só eu te dou saúde? Só eu te dei faculdade, estudo, família, casamento? Só eu te dou, só eu te dou? Só eu te dou o alimento natural? Só eu te dou o alimento espiritual? Você não é meu amigo oculto. Você não me tirou como amigo oculto. Só eu tirei você. Só Deus faz. Só Deus dá. E o que nós estamos dando para Deus? O que você está entregando para Deus? O que nós estamos entregando para Deus? Um dia da semana, com 3 horas, no máximo 4 horas. Estamos entregando realmente o suficiente para Deus? Olha o presente que Ele te dá. Você deita, você dorme, você descansa o teu corpo, você levanta, você se troca, você se prepara, você se alimenta, você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você tem uma casa, você tem uma família, você tem saúde, você aprendeu, Ele te instruiu, Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma direção. Está aqui, ó. Tudo isso Ele nos deu. O que nós estamos devolvendo para Ele? Um amém? Um aplauso? 5 louvores? 4 louvores? Depois nós saímos. Ficou para trás a igreja. A igreja ficou para trás, o Senhor ficou para trás. Tem pessoas que às vezes saem da igreja, do primeiro farol, já falam um palavrão, já amaldiçoam alguma pessoa. Mas não podemos deixar de observar as exigências do dom natural. Olha que ele fala, que nós lemos em Efésios 4. Por isso, diz, subiu ao alto, levou o cativeiro, deu os dons aos homens. Deus te deu. Qual é o seu dom? O que você está fazendo com ele? Deixa eu fazer uma... Quem já viu quando uma criança... O pai sai com uma criança num parque e a criança pede para o pai comprar uma bola daquela com gás. A primeira coisa é que o homem que está vendendo, ou a mulher, sei lá quem está vendendo, comerciante, ele tira a bola, faz um nozinho para colocar no dedo da criança para a bola não fugir. Mas ele está num parque brincando, essa criança está num parque brincando. E ela se distrai. E sem querer a bola vai embora. Ela não vai mais alcançar aquela bola. Deus está te dando os dons e talentos que pode ser como essa bola. Que do nada você não pode mais viver com ele. Se você tiver caneta, anota o que eu vou falar. Todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte viva. Depósito, mordomo, torna-se doador.
A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer, ansiosos a beber da água da vida. Se você bebeu, você se converteu, você faz parte desse reservatório. Quem tem bebido de você? Quem tem experimentado de você? Você, eu digo, seus dons, seus talentos. Creia, Deus capacita o seu povo. Joel fala sobre isso, sobre o Espírito Santo capacitando lá em Joel 2:28. A chuva temporã, a chuva serótica, Atos 2. Apocalipse 18, capacita a igreja para fazer aos desafios aos nossos inimigos. A pergunta de novo de Deus está falando para nós: o que vocês estão fazendo com os seus dons e talentos? Por que Deus te deu dom e talento? Para que Deus te deu? Lá em Mateus, no capítulo 7, o versículo 8, nos explica bem direitinho isso. Por quê? Sabe por quê? Porque um dia, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, se abre-se. Um dia você buscou, um dia você bateu, e achou, porque a porta abriu para você. Às vezes pensamos que só recebemos uma moedinha semelhante ao da parábola. Mas se você pensar, a moeda, lembra-se que era equivalente a 6.000 moedas, 20 anos de trabalho. Isso que você recebeu, esse pequeno dom que você recebeu. Desenvolva ele, multiplique ele, dê liberdade para o Espírito Santo te dar mais. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu só falava uma palavrinha. Acho que não era uma palavra, era uma letra. De tão pequena que era. Mas a gente vai desenvolvendo, a gente vai buscando, a gente vai querendo, a gente vai falando, a gente vai buscando. E de repente você tem muito mais do que só isso. Quantos dons você tem? Às vezes nós achamos que temos muito. Quantos dons você precisa ser trabalhado? Quantos talentos que está escondido dentro de você? Cristo nos escolheu para sermos seus representantes aos homens. Anjos que nunca pecaram, mas seres humanos, homens semelhantes à paixão daquele que buscava salvar, a salvação. Deus não escolheu o anjo, Ele escolheu eu, escolheu você. Ele nos escolheu. Cristo tomou sobre si a humanidade, a fim de achegar-se à humanidade. A divindade necessitava da humanidade, pois era necessário tanto divino como humano para fazer a salvação ao mundo. Só a divindade não salvaria o mundo, ele precisava ser humano. E ele precisa da humanidade para levar a sua palavra. A divindade necessita da humanidade, a fim que essas proporcionam um meio de comunicação entre Deus e o homem. Como é que nós podemos levar a palavra de Deus a uma pessoa? Como é que Deus pode conversar com essa pessoa? Através de você. Através do que você faz. Através daquilo que nós fazemos. Que Deus nos mostre quais os talentos e dons que precisa ser ativado em nós para fazer segundo a vontade dEle. E nós, a graça de utilizá-la. Pois mais abençoados somos quando sentimos que fomos usados por Deus. Somos mais abençoados quando nós sentimos isso.